esperando em Deus 11 anos? Ela tá esperando porque ninguém nunca quis ela. Por isso que ela tá assim, esperando 11 anos em Deus. Se eu disser pra você que eu já fui pedido em casamento, mas eu disse não. Isso mesmo, eu já fui pedido em casamento e eu disse não. Na época eu estava me relacionando com uma pessoa que era bem mais velha do que eu. Ele já era uma pessoa que já tinha uma estabilidade econômica e financeira, ele já era muito bem resolvido, já era uma pessoa, já era um homem maduro. E ele me levava para sair, me levava para jantar, me presenteava. E uma coisa que sempre me chamou a atenção nele foi a forma respeitadora com que ele me tratava. E pela maneira que ele me tratava, ele foi me ganhando para ele. Ele foi me trazendo para perto dele, porque eu comecei a admirar ele. E começou a criar um sentimento dentro de mim pela pessoa dele. Só que eu não falei nada. Eu não esbocei nenhum sentimento, eu fiquei em off. Eu falei, vamos ver até onde isso vai. Eu acho que ele gosta de mim, mas gosta de mim como amiga. Porque até então era isso que ele tinha passado no começo, que ele gostava de mim como amiga. E eu, então, guardei pra mim aquele sentimento que estava brotando no meu coração. Depois de alguns meses que nós estávamos nos encontrando, saindo, nós estávamos parados em frente da minha casa, nós estávamos no carro dele conversando. E conversa vai, papo vem, falando do dia a dia, e ele contando como foi o dia dele, eu contando como foi o meu dia. A conversa acaba e eu percebo que ele fica nervoso. E eu começo a perguntar se estava tudo bem com ele. Então ele começa a gaguejar e eu falo: o que aconteceu, homem? Fala. E ele tomou coragem e me falou que ele não me via apenas como amiga, mas sim como uma futura esposa dele. E que se eu gostaria de me casar com ele. Então ele puxa do porta-mala uma caixinha e quando ele abre são as nossas alianças. Ele estava segurando as alianças. Como eu já estava envolvida por aquele sentimento, eu olhei para aquelas alianças e eu quis dizer o quê? Sim, né? Porque eu pensei, falei, caramba, acho que eu vou dar uma chance para ele, né? Ele me trata bem, ele é super ele me respeita. Então, por que não dar uma chance para ele? Só que quando eu ia dizer a palavra sim, o Espírito Santo de Deus brada bem alto, não! Então, eu fico parada, olhando para aquelas alianças, e o rapaz, né, o homem me pergunta, né, se eu não ia falar nada, se eu não ia responder nada. E eu fiquei parada por um tempo, e o Espírito Santo de Deus falando comigo, e eu querendo aceitar, porque eu estava lutando contra os meus sentimentos, porque eu queria aceitar o pedido de casamento, porque já era um sonho. Eu falei, meu Deus, eu vou realizar o meu sonho. Só que o Espírito Santo de Deus falou pra mim, se você casar com ele, futuramente você vai ter problemas. Então, pra ele, é não. E eu saí, e eu olhei pra ele com os olhos cheios de lágrimas e disse um belo e grande não. E depois daquele dia ele disse, Kelly, então hoje nós não nos vemos mais porque eu não vejo você como minha amiga e eu não vou ficar me encontrando com você, tendo sentimento por você e você não quer nada comigo. Então, a partir daquele momento nós não nos encontramos mais e foi cada um pro seu lado. Só que quando eu saí do carro, eu saí arrasada, porque eu falava o meu sonho foi por água abaixo, porque se eu tinha a oportunidade de casar, eu tinha acabado de perder. Eu falando comigo mesma. E eu cheguei no meu quarto, ajoelhei e fui orar. E então ali o Espírito Santo de Deus começou a tratar comigo, começou a falar comigo. E hoje eu vejo que foi um bom negócio eu ter dito não. E que realmente, futuramente, eu ia ter um problemaço com ele. Então, é como a palavra de Deus diz: melhor obedecer
do que sacrificar. Com Deus, ou a gente crê naquilo que ele fala de maneira absoluta, ou a gente não crê. Ou a gente vive pela obediência ou pela desobediência. Como diz aquela passagem também bíblica, eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Cabe a vocês escolher que caminho vocês querem. E naquele momento eu estava entre a bênção e a maldição. A bênção de obedecer a Deus ou a maldição de desobedecer a Deus. Eu ia pagar para ver se eu tivesse dito sim. Mas eu decidi andar em obediência à voz do Espírito Santo de Deus. Porque nesse quesito, ele sabe melhor do que eu, ele sabe escolher melhor do que eu. E muitas das vezes nós olhamos o benefício para agora, mas o Senhor vê algo lá na frente. Nos nossos olhos carnais só conseguem enxergar o agora, o hoje. Nós não conseguimos enxergar futuramente o que vai acarretar, o que vai acontecer futuramente. Mas o Espírito Santo de Deus, ele consegue. Então, pelo Espírito Santo de Deus, saber o que ia acontecer lá na frente, qual seria a minha trajetória, se eu tivesse aceitado esse pedido, ele na mesma hora me deu a negativa. E eu decidi, como filha obediente, dizer não. Então não foi por falta de opção, não foi por falta de ninguém ter me pedido em casamento. Realmente eu estou sozinha, solteira, porque eu quero obedecer um princípio de Deus. E vai chegar uma hora que o Senhor vai falar sim para o meu prometido, para o meu escolhido.